Eu sei que eu perdi o timing da coisa, mas mesmo assim eu ainda quero conversar com vocês, contando com as minhas palavras, de como que foi a minha viagem ao Japão, que aconteceu no começo desse ano de 2025. Então eu fui em janeiro, a gente está agora em julho, tá? Estou gravando esse vídeo só em julho agora e foi o que eu consegui, tá, fazer. Mas mesmo assim, eu sei, eu lembro, fiz um roteirinho só pra não me perder, é um roteirinho mais ou menos, eu com certeza esqueci de algum detalhe, né? Mas ainda assim, eu vejo que vivi muita coisa interessante, muita coisa que pode nos inspirar. Então, só por isso que eu faço questão de vir contar melhor pra vocês, né, com mais detalhe, e também dando as minhas impressões pessoais, tá? Na verdade, hoje a gente vai ter um papo sobre as minhas impressões. E aí, se te inspirar, que bom, e eu espero que vocês gostem, tá, do nosso papo. E, antes de mais nada, né? Por mais que seja óbvio, para algumas pessoas pode ser que não. Mas eu sempre gostei do Japão, sempre foi um sonho ir para lá, tá? Um país que eu realmente admiro e me inspiro. Eu sei que nenhum país é perfeito e tudo mais, mas eu gosto. Me conta aí, vocês têm algum país queridinho que vocês gostem lá ou têm admiração? Me conta aqui. Só que assim, uma coisa é você ver, assistir coisas pelo YouTube mesmo ou procurar, né, curiosidades pela internet. E outra é você poder experienciar, só de pisar, né, tipo, e respirar o ar lá é diferente, tá? Então, eu quero tentar conseguir passar essas impressões que eu tive, né, da vivência que eu tive real. Falando nisso, eu lembrei que achei muito legal que quando eu ficava postando lá nos stories, no Instagram, vocês me deram, assim, naturalmente vocês falaram que tava muito legal de acompanhar. E era essa a intenção que eu estava tentando passar. E vocês. Eu achei engraçado porque vocês falaram exatamente o que eu estava tentando passar pra vocês. Que não era pra falar assim, olha, eu estou viajando no Japão, gente, vejam, não era isso. E vocês mesmo falaram, assim, tipo, nossa, tia, eu tô sentindo mágico, sabe? Que é tão bonito, tão inspirador, né? Teve reações muito boas e eu fiquei muito feliz de verdade, porque a gente não sabe, né? Se tá acertando no que tá comunicando e tudo mais. A gente não é perfeito, não dá pra saber de tudo, mas a reação foi muito boa. E é com essa mesma intenção que eu quero passar pra vocês, contando toda a minha experiência. Então, apesar de eu já ter morado no Japão até mais ou menos os meus 6 anos e ter algumas lembranças de lá, eu considero que foi a minha primeira vez, né, no país, tá? Vocês entendem? Eu era muito pequena, sabe? Eu fui voltar só depois de 30 anos, então. E aí, eu acho que eu já vou aproveitar e responder algumas coisas que vocês tinham me perguntado lá no Instagram, que é o seguinte: como que foi essa viagem surpresa? Como que aconteceu essa história toda? Resumidamente, a minha família estava vendo possibilidade de nos reunirmos lá, aproveitar pra gente se ver e passear, porque a gente, né, mora cada um num canto, é difícil da gente se ver. E aí, quando eles me ligaram pra ver se eu tinha possibilidade de ir, claro que não, né? Era uma realidade extremamente longe pra mim. Eu falei, por mais que eu queira, eu não tenho condições agora. Talvez outro, né? Em algum outro momento, quem sabe, mas agora não tem como mesmo. E aí passou alguns dias, eles me ligaram de novo e falaram assim, mas você consegue ir se for um presente, né? Um convite deles? Aí a história é outra. Mas mesmo assim, gente, eu não consegui, não foi tão fácil, sabe? Esse processo pra mim. Porque eu lembro que eu até chorei de alegria só de saber que tinha a possibilidade de talvez eu ir pro Japão em 2025. Uma realidade assim, que tava, tipo, assim, era impossível pra mim, sabe? Fiquei feliz só com isso. Eu lembro que eu chorei de emoção. Só que eu tive que falar que eu precisava pensar. Não era uma decisão tão simples. Porque aqui, tá, eu, meu marido, a gente não tem, assim, entre aspas, rede de apoio, tá, gente? Então, temos 2 crianças pequenas. Eu sei como que a rotina é pra gente, tá? Então, não é tão simples assim. Por mais que seja o meu sonho, vou lá, sabe? Ganhei de presente. Não é tão simples. Então, eu não consegui aceitar de primeira. E tive que pensar muito. E nem é também, porque né, é um assunto que eu sei que traz curiosidade pra vocês, mas não tem nada a ver com eu não ter confiança no meu marido, porque eu sei que ele é super pai, eu confio extremamente, né, em ele cuidar das crianças, sabe? Tipo, aqui as crianças não são só minhas, tá? Então aqui a gente tem muito claro isso, mas não é só por isso, entende? A gente não pode simplesmente, vamos, né, bora e sem pensar aí e tal. Depois, né, de eu ter falado pra minha família que talvez mesmo assim eu não iria, pintou a oportunidade de ver se a minha filha mais velha indo junto facilitaria. Então, a minha filha de 6 anos acabou ganhando presente também da viagem, sabe? Ganhou esse presente. Já faz muita diferença, gente, tá? Fazia mais de 8 anos que eu não, tipo,
Não, eu não vivia isso de ter, tipo, férias de 15 dias. Você é louco? Eu não sei nem mais o que que é isso, entendeu? E o meu marido, tadinho, porque como não deu pra ele ir, ele tirou as férias dele, ele usou pra cuidar do nosso filho de 2 anos. Que ia fazer 2 anos ainda, tá? E pra quem tem crianças pequenas, sabe como é. E ainda mais nessa idade. Gente, demanda atenção o dia inteiro. Se você pisca, acontece uma tragédia, não dá, entendeu? Então, assim, é uma fase que demanda isso. Então, meu marido acabou tirando, né, as férias dele pra trabalhar de pai integral. Tadinho. E foi assim que a gente conseguiu ir viajar, tá bom? Praticamente foi isso que aconteceu. Então, como vocês puderam ver, o processo todo, por mais que pareça, nossa, que legal, você ganhou uma viagem, no processo não foi tão simples, tá? A gente teve que pensar muito e ver se mesmo assim a gente aceitava o presente, né? E não era nem porque a gente queria rejeitar, não era isso, sabe? Tipo, ai, vou recusar o presente. Não, eu queria muito, mas a gente pesou muito as nossas responsabilidades, né? De não... Enfim, vocês entenderam o peso da coisa toda. E aí, felizmente, a minha filha pôde ir junto. Essa é a parte boa, porque eu fiquei muito feliz de poder acompanhar a primeira vez dela de andar de ônibus, de andar de metrô dentro da conexão, andar de avião, gente. E, tipo assim, a menina pôde ir lá pro outro lado do mundo, no país que ela dizia também que era o sonho dela, de conhecer, né, de viajar. Ela ficou extremamente feliz. Eu achei muito fofo que o meu marido, eu nem sabia, né? Eu vi na hora, o meu marido fez uma cartinha, deixou na mochilinha dela. E aí, eu mostrei isso lá no Instagram, tá? E aí ela foi segurando essa cartinha durante quase a viagem toda do começo, assim. E eu não sabia também que ia acontecer isso. Eu achei que ela ia ficar um pouquinho mais de boa, mas a viagem toda ela lembrou muito do irmãozinho, sabe? Ela chegou até, não era, tipo, nenhuma vez eu fiquei falando disso, até pra não ficar atiçando, sabe? As lembranças, né? E ela ficar mais focada na viagem, assim, sabe? Até porque, assim, ó, gente, pensa assim, uma criança de 6 anos vivenciando tudo isso de novo. É muita coisa pra uma criança, tá? De repente, assim. Eu lembro que ela ficou até desenhando o irmãozinho naquela tela que tem do avião, sabe? Foi bem, assim, bonitinho. Seguindo aqui, eu já vou aproveitar e responder uma das coisas que vocês mais me perguntaram lá no Instagram naquela época, que foi o seguinte, como que foi o voo pra gente? E eu vou ser bem sincera e falar basicamente o que aconteceu, tá? Isso foi a minha experiência. Não pense que é assim com todo mundo, né? Só deixar, eu sei que parece óbvio, mas é bom deixar avisado, assim, né? Não custa nada. Mas o primeiro voo não foi tão legal pra mim e pra minha filha, tá? Porque a minha filha acabou passando mal desde o começo do voo. Então ela chegou a fazer sujeira, entende? Aí sujou a roupa, sujou o banco. E eu fui descobrir que eu também não fico tão bem no avião, eu sinto tontura. Então, assim, eu pensei que eu ia conseguir ir assistindo um filminho ou ler alguma coisa, sabe, pra me distrair enquanto tava voando, né? Porque a viagem é bem longa, Agora não vou lembrar exatamente as horas, mas assim, vamos dizer que foi cerca de 12, 13 horas o voo. Mais ou menos isso. Só que aí eu descobri que quando eu vou tentar fazer qualquer outra coisa, eu fico com dor de cabeça, começa a dar tontura. E piorou porque, eu conto até no vlog, eu já não tinha ido pra viagem descansada, eu tava já extremamente cansada. 2 dias antes da gente viajar, os meus filhos de repente tiveram febre, assim, só febre. Não era resfriado, não era nada. Eles ficaram com febre, então eles não conseguiram dormir direito à noite, eu tive que ficar acordando toda hora pra, né, acolher eles e cuidar deles. Nisso, eu fui pra viagem sem dormir direito. E, gente, sem dormir direito, assim, pra mim é o ó. Mas, então, aí fora isso, né, eu fui descobrir que eu passo meio mal, não de chegar, né, soltar pavora, mas se eu abusasse, sim. E aí, como a minha filha passou mal, eu tava sentindo aquele cheiro forte, gente. Aí eu acho que foi o que piorou tudo, entendeu? Ah, e tem mais um detalhe. Esse primeiro voo foi muito turbulento. Mas sim, muito. Aí até o meu pai, que tá mais acostumado, né, a viajar assim de avião, ele falou que normalmente não é assim, não é normal. Então foi uma coisa atípica que aconteceu. E foi assim com a gente. Então no primeiro voo foi difícil. A gente tinha que esperar ter uma oportunidade de uma brecha pra poder soltar o cinto e se limpar lá. Em relação ao pessoal do avião, eles foram extremamente profissionais mesmo, trocaram rapidinho a poltrona e limparam. Só foi um pouco complicado pra mim, né, de ajudar
ajudar minha filha lá no banheiro, é bem apertado o banheiro do avião, né? Mas assim, tá. Daí trocou de roupa, eu coloquei a roupa dela num saco de lixo que eles me deram, ainda bem, porque eu não ia ter isso lá, né? E tava cheiro forte. Gente, no final, eu tive que... Eu tava tentando ver se eu ia conseguir lavar a roupa dela. Eu precisei jogar fora, porque como demorou muito, sabe? Até chegar, eu vi que tava difícil o negócio, entendeu? Então... eu precisei até jogar fora a roupinha, pelo menos a camiseta, que eu me lembre, sabe? Mas já era uma camiseta mais antiguinha, mas beleza, tá? Mas assim, são coisas que acontecem. Já o segundo voo, eu acho que foi melhor sim, tá? Foi menos turbulento e tudo mais. Só que eu acho que minha filha e eu tivemos dificuldade, porque eu lembro que a gente tentava dormir e mesmo assim não tava dando muito certo. Ah, e fora que como eu tava meio enjoada, eu não consegui comer direito. Então eu tava sem dormir direito, sem comer direito. Então, aquela beleza. Eu lembro que quando a gente chegou no Japão, literalmente começou a andar por lá, a minha filha tava assim, capotou de sono. Ela desmaiou literalmente enquanto a gente ainda estava na rua. Eu estava muito querendo também desmaiar assim, mas a gente aguenta, né? Mas tá, antes da gente continuar a viagem desse jeito, deixa eu ver o que eu tinha pra falar aqui. Ah, eu preciso contar essa parte, que daí essa parte foi mágico, gente. Mas foi muito mágico, juro. Quando a gente chegou, né, tava pra pousar o avião, um pouco antes, a gente pôde ver pela janela, dava pra ver o dia nascendo de um lado e a noite do outro. Eu vou ver se eu acho ainda, que eu acho que isso aí eu coloquei lá no Instagram, no Stories, tá? E eu lembro que foi a coisa mais linda de se ver, assim, eu fiquei encantada, gente. A gente chegou com o nascer do sol no Japão. Fizeram a ligação? Inclusive, só depois da viagem que eu fui sacar isso, e aí eu perguntei pra minha família se eles tinham planejado, e aí eles falaram que não, que foi sem querer, não foi planejado isso. Gente, que maravilhoso, né? Que deixa tudo muito mais mágico, tipo, como assim? Fora isso, quando a gente pousou, a gente ainda conseguiu ver o Monte Fuji, porque eu sei que nem sempre dá pra ver, né? Mas a gente chegou e na gravação que eu fiz no Instagram, né, nos stories, dava pra ver até os passarinhos voando, assim, coisa mais linda. E outra coisa que pessoalmente eu acho lindo, tá? Eu sei que algumas pessoas não percebem, mas eu acho legal, que foi assim, logo que eu pisei no aeroporto lá do Japão, eu já, sei lá, já fiquei maravilhada. Porque você pisa num tapete que tem desenho de sakura, né? Da flor de cerejeira. Todo bonitinho. E tá no vlog, tá? Isso aí, eu mostro pra vocês. E deixa eu ver aqui mais. Ah, como a gente foi no começo do ano, lá tava, né, inverno. Eu sofri muito com frio, gente. Literalmente. Eu já sofri, na verdade, lá no voo, por causa da secura e frio. Então eu lembro que eu sofri com o meu nariz começando a escorrer sangue. E aí eu acho que ele já foi formando casquinha e ficando machucadinho. Então eu lembro que eu senti muita dor. E eu não sei como, mas graças a Deus, não ficou escorrendo sangue assim, sabe? Porque quando eu ia limpar, saía muito sangue. Mas deu pra conter, assim, não saía. Eu consegui passear sem ficar com o sangue exposto. Eu conseguia limpar assim, sem ficar sofrendo de estar, né, escorrendo fácil. Mas saiu bastante sangue. Eu lembro que a minha pele começou a envelhecer, assim, de repente. E a minha mão, ela ressecou, assim, super, de criar um monte de rachadura, sabe? Eu tava machucado, assim, e eu sentia dor. E o hidratante que eu levei, claro, né, do Brasil, não adiantou pra nada. Era como se eu não estivesse usando nada. O lado bom disso tudo, que eu acho que o frio deve ter ajudado, é que depois de uns 2 dias eu lembro que o meu torcicolo, né, que eu tava sofrendo demais com o torcicolo nessas épocas, ele tinha sumido. Então eu não tava pelo menos sentindo essa dor, que tava me incomodando demais, assim. Ainda mais porque a gente vai viajar e a gente fica carregando bolsa o tempo todo, a mala e tal, né? E por falar em mala, eu acho que vai ser interessante falar isso, tá? É uma experiência à parte que eu tive e deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês. Mas eu achei muito legal. Por quê? Porque eu percebi que eu tava andando com mala, de repente me veio a cabeça assim, olha, peraí, tá acontecendo isso? De eu andar com alguma coisa de rodinha na rua e não ter problema nenhum de, tipo assim, ser de boa andar com isso na rua? Eu vou explicar pra vocês. Como eu já tive 2 filhos, 2 crianças, eu andei muito com carrinho de bebê na rua. Gente, sempre foi uma dor de cabeça. É um saco, vou falar a verdade, tá? Por quê? Porque as ruas, né, assim, de São Paulo, da onde eu tô morando agora, ou seja, eu acho que as ruas da maioria, né, daqui, são tortas, desniveladas, assim, não
né? E às vezes não tem nem espaço. É uma, tipo assim, não tem estrutura pra deixar a gente andar bem, assim, sabe? Alguns lugares específicos, mas lá em Tóquio eu percebi que andar com mala, em qualquer lugar que você vá, assim, você vai sussa, você não precisa se estressar, entendeu? Então eu achei isso maravilhoso. Outra coisa que eu gostei muito, que foi uma experiência, né, pessoal que a gente teve, porque eu tive que acompanhar os meus pais, e aí eles iam ficar uma semana em Fujisawa, que é uma cidade interior, né? E eu gostei bastante dessa cidade. Eu confesso que eu não tava esperando muita coisa por ser, né, não é Tóquio, gente, não é assim um lugar turístico, vamos dizer assim, entendeu? Só que eu juro que foi muito gostoso, assim, sabe? A gente ficou em um hotel, numa localização boa. O hotel em si já era muito legal. Eu gostei pra caramba do hotel, bem agradável. Você desce, já tem, assim, junto com o hotel já tem um acesso pra uma combine. E isso, cara, sei lá, foi muito legal, sabe? Muito divertido. E, assim, muito das coisas... Era próximo de metrô, né, da estação. E tinha muitas lojinhas em volta, assim. E fácil de identificar, eu acho que era fácil de você conseguir. Eu sou ruim com mapa, gente, juro, até pra videogame. Quando eu vou jogar e tem mapa, eu sofro, tá? Mas assim, lá eu consegui super me virar, porque tinha bastante coisa por perto, de fácil acesso. E fácil de ver, eu acho que era muito organizado, estruturado. Então isso facilita muito pra alguém que tem dificuldade de andar, sabe? Tipo, em ruas e tudo mais. Então eu até mostrei pra vocês, né, que eu tava andando uma hora só com a minha filha, sozinha, assim, explorando. E eu acho que quando eu tava explorando com a minha filha, eu não tava nem com internet ainda no celular. Então se eu me perdesse, ia ser meio complicado, sabe? Mas foi extremamente sussa. Então eu fui com a minha filha numa Donki. Eu nem conhecia essa loja, gente. Que loja legal. Don Quixote, né, que eles falam, mas em japonês eles falam Donki. Eu amei essa loja, eu, né, tipo, me diverti pra caramba e é grande. Mesmo em Fujisawa, que é interior, a loja é muito grande. Eu não consegui ver tudo, sabe? Tinha loja de bolo, que é aqueles bolos... Ai, o shortcake. E a gente experimentou, meu pai comprou de presente pra gente. Nossa, gente, eu mostrei isso no vlog. É maravilhoso mesmo. Fora que tinha dança, e tinha várias outras coisas que você podia explorar, sabe, por perto. Eu não sei se isso é interessante, mas eu vou falar mesmo assim, porque vai que alguém se interessa de viajar pro Japão um dia e não sabe. Os hotéis, a maioria dos hotéis, eu acho, do Japão, eles têm costume de oferecer alguns produtos pros hóspedes. Então você pode, sabe, na entrada, você pode pegar à vontade algumas coisas que eles deixam, como escova de dente, touca de cabelo. Eu não sei se pasta de dente tinha, mas eu acho que sim. Eu acabei não pegando porque eu tinha o meu. Tem até paninho pra limpar o rosto. E a melhor parte pra mim foi o de experimentar os produtos pra limpeza de rosto e hidratante. Até porque o que eles tinham, pelo menos nesse hotel, era muito bom. Muito melhor do que os que eu tinha, sabe? Que eu levei. Mas eu já ouvi falar que nem sempre os hotéis oferecem produtos tão bons assim, tá? Mas nesse aí eu garanto pra vocês que o produtinho era muito bom. Eu tive vontade de comprar da marca que eles tinham deixado ali, sabe? De amostra e tudo mais. Depois de um tempo eu comprei algumas coisas lá na Donki, né? Inclusive, que me ajudou a hidratar minha pele, porque tava assim, tava horrível, gente. Eu tava até ficando com cara de velha, de tanto que o frio e a secura tava me judiando, assim. Eu sofri tanto com frio que, gente, sem zoeira, quando eu cheguei no Japão e depois de alguns dias, até eu consegui comprar alguns produtos mais fortes de hidratante e tudo mais, né, que me ajudasse, eu fiquei levando choque. Então, assim, eu tava com muito machucadinho na mão. E pra tudo que eu encostava dava choque, doía. Até minha filha levou choque de mim, coitada. Eu ia abrir a torneira, eu levava mó choque, assim, tipo, gente, foi loucura essa parte, viu? Eu não fui preparada pro frio, eu achei que eu tinha comprado uma blusa que foi a única que eu achei por aqui, porque aqui não tem muito blusa de frio, assim, sabe? Ainda mais nessa época que tava no verão, e eu achei que ia dar conta, não deu conta, tá? Eu precisei comprar uma outra lá. Tá, agora eu vou aproveitar pra meio que... Tudo misturado, gente, não tem ordem, tá? Eu anotei tudo bagunçado e tem anotações desde aquela época que vocês me pediram. Eu deixei anotado, sim, pra responder algumas perguntas e falar de algumas curiosidades que vocês me pediram. Então, vamos lá. O primeiro foi, como foi pra acostumar com o fuso? No meu caso, eu levei cerca de uma semana. Eu lembro bem disso e eu acho que eu falei disso nos vlogs, tá? Ou no Instagram. Agora eu não lembro, gente. Mas foi uma semana que eu precisei pra voltar a me sentir uma pessoa normal. Só que eu já quero deixar claro que eu vi que pra maioria das pessoas que vão viajar pro Japão, eles levam cerca de 3 dias. No meu caso não foi, porque eu acho que a gente
chegou já querendo, assim, aproveitar ao máximo. Então já tem o lance do fuso, que é tudo contrário, né? E a gente dormindo tarde e acordando cedo, justamente pra aproveitar o máximo do dia lá. E não dava tempo pra descansar mesmo. Então, pra mim, levou cerca de uma semana. Mas eu acho que isso não é o normal. Então, o pessoal que consegue se acostumar em menos dias, né, em cerca de 3 dias, eu vejo que eles se planejam até pra dormir um pouco melhor. E eles pegam mais leve no começo da viagem, depois que eles, né, começam a ter mais a viagem corrida. Se eu voltaria, sim, eu voltaria porque ainda tem muitos lugares de lá que eu tenho vontade de conhecer. Um dos lugares, por exemplo, que eu quero muito conhecer é o parque da Nintendo, a loja da Nintendo. Então, assim, meu marido e eu, a gente gosta muito, né, de videogame. Muito assim, mas a gente quase não joga mais hoje, né? Vida de paz, entendeu? Mas a gente não deixa de gostar, certo? Queria muito conhecer e vários outros lugares também que eu não conheci dessa vez e eu tenho vontade. Eu só não voltaria muito breve, mesmo se eu pudesse, tá? Porque com a experiência que eu tive com a minha filha de 6 anos, isso porque ela é muito tranquila, tá? Ela é muito maravilhosa, tudo, né? No sentido de cooperar, de ser tranquila pra viajar. Só que a gente tem que lembrar que a gente fica carregando tudo dos filhos, sabe? Tipo, é mala e bolsa deles. E aí no inverno, então, eu percebi, a gente tira e coloca a blusa e carrega, não sei o que, pra lá e pra cá. E aí vai pro banheiro, entendeu? Tipo, então, assim, eu te amo, tá? Não sei vocês, tem algumas pessoas que são mais ousadas, mais exploradores e tudo, mas eu acho que eu esperaria meus filhos crescerem um pouco mais pra gente conseguir aproveitar, até pra não ficar, né, destruídos de canseira, assim, sabe? E conseguir curtir melhor. Ai, gente, essa pergunta já é um pouco mais assim, pega no meu coração. Como foi viajar sem o marido e o filho? Então, a gente, claro, toda vez que dava oportunidade, que eu não estivesse desmaiada e o fuso combinasse, a gente ligava, tá? A gente ligava pela internet e tal, e conseguia se ver. Só que é óbvio que não é a mesma coisa. É tipo assim, não dava nem pra matar a saudade. Foi o que eu tive essa experiência que eu tive, parecia que eu não conseguia. Eu ficava com mais saudade ainda, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava num país que a gente foi pra curtir, que era o meu sonho, né? Junto com a minha filha. Por outro lado, eu também sofri. Nossa, na hora de voltar, gente, eu não sei explicar a emoção forte que eu senti de poder pegar o meu filho e beijar ele, de ver o meu marido estar junto com ele, assim, a viagem foi maravilhosa, mas eu sentia tanta falta deles, sério, tipo assim, eu não sei explicar, viagem maravilhosa, mas quando eu voltei, parece que a alegria foi muito maior, é muito maior, assim, sabe? Então não é que eu sou ingrata à viagem, pelo contrário, fui muito feliz com a viagem, agradecida, mas, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nessa parte foi difícil, sabe? Eu ficava pensando sempre neles. Eu queria ter eles perto de mim e tudo, né? Mas faz parte da vida. Gente, esse roteiro aqui é antigo e eu só, né, arrumei algumas coisas, mas aqui tá anotado que eu respondi algumas perguntas também lá no Insta. Então, provavelmente está nos destaques também, perguntas que o pessoal me mandou, e eu não vou lembrar agora quais perguntas eram, mas qualquer coisa tá lá, tá bom? Vamos direto agora para as curiosidades de impressões pessoais, que tem coisas que eu acho que foi interessante, assim, de coisas que eu vivenciei lá. Então, assim, tem algumas coisas que eu separei, que eu sei que são coisas que geralmente os estrangeiros costumam achar ruim ou muito esquisito, mas que eu achei de boa. Então vamos lá. Carregar dinheiro. No Japão ainda é costume carregar dinheiro em espécie, moeda, tá? Tanto é que é normal você ficar carregando bolsinha de dinheiro. Eu tive que comprar uma justamente para conseguir usar na viagem. E assim, tem muita gente que fala que estranha muito hoje em dia, sabe? Ter que ficar carregando, mas eu andando lá, eu quis falar isso só depois que eu tivesse experiência. Eu achei extremamente de boa. Até porque eu me sentia muito segura carregando minha mochila, né? Minha bolsa. E carregar mais uma bolsa de moeda não custava, né? Não pesava nada. E eu nem tinha muito dinheiro. Então, assim, foi muito tranquilo, tá? Eu não me estressei nenhuma vez, não achei ruim, não achei desconfortável ter que pegar o dinheiro e pagar. Bem tranquilo. Ah, e pelo contrário, eu achei super divertido ter que trocar, por exemplo, né, o dinheiro em espécie, às vezes, pra trocar lá na maquininha. Ah, eu não sei se eu mostrei isso pra vocês, mas eu achei super divertido. Aí ele, na maquininha, vai e te dá as moedinhas pra você usar no gachapon, sabe? Tipo, só de fazer isso já era divertido, não sei explicar. Outra coisa que eu lembro que eu costumava ouvir muito dos estrangeiros falarem que estranham muito é com as filas longas que existem lá. De todas as filas que a gente pegou, eu achei extremamente organizados, os caras são honestos. Teve uma hora que a gente se atrapalhou com a fila e a gente meio que entrou num lugar que tava errado. A gente ficou no meio do povo, assim. Só que eu percebi que o pessoal começou a olhar, né, meio estranhando. Aí eu falei, peraí, a gente que tá no lugar errado, a gente teve que ir no final da fila, de verdade, né? Então a gente que tava errado.
Mas, meu, eu achei super tranquilo, porque as coisas funcionam. Então a fila é longa, mas a coisa anda, sabe? E ninguém fica também de palhaçada ali, de querer cortar a fila, etc, entendeu? Então, tipo, eu acho que pra mim foi muito de boa. A questão do lixo. Gente, a questão do lixo no Japão é muito diferente pra gente, tá? Muito diferente, muito diferente. Eles têm todo o esquema de lixo. E eu não vou nem falar tudo, porque nem eu sei direito. Eu não entendi tudo, tá? De tudo. Mas basicamente, por exemplo, o que eu sei que o pessoal, às vezes, quando vai lá e desconhece, e eles geralmente acham ruim, é o lance de que você tem que ficar carregando o seu lixo. Vou explicar melhor. Lá no Japão não tem lixeira distribuída nas ruas. E não pode ficar jogando lixo de qualquer jeito. Lá eles levam muito a sério esse negócio, tá bom? Aqui ainda é tudo meio largado, tá? Vamos falar a verdade, né? Não é certinho. Então, se você tiver algum lixinho, o que acontece? Você tem que ficar carregando com você, coloca no teu bolso, na tua bolsa, num saquinho separado, e eles costumam levar esse saquinho separado às vezes, dependendo, né? E eles estão acostumados. Ou seja, então você tem que ficar segurando até encontrar algum lixo, e lixo certo pra jogar. Talvez na combine, né, no banheiro público, então é assim. Eu não me incomodei, até porque eu acho que eu já faço isso, mesmo morando no Brasil, tá bom? Pra quem tem criança, sabe que toda hora surge lixinhos, né? Limpar isso daqui, aí pega o lencinho, aí pega papel, e aí vai tomar um suquinho, aí, entendeu? Então eu tô acostumada, porque assim, enquanto eu não encontro o lixo, eu fico carregando o lixo. E eu nunca me incomodei com isso. Eu prefiro do que sujar a rua, né? E vou falar a verdade, depois que eu tive a experiência de andar nas ruas do Japão sem as lixeiras, eu percebi que deixa as ruas muito mais lindas. Mas sim, gente, sério, faz diferença, sabe? Por mais que ajude, seja funcional, vai ter lixos distribuídos, quando você olha, repara, não é tão bonito, entendeu? Assim, eu não acho tão bonito. Então, eu gosto muito dessa... Cara, tanto é que a gente sente que quando a gente anda lá é um lugar mágico, exatamente. Porque esses detalhes aí faz toda a diferença. Então, pessoalmente, eu não me incomodei com isso. Só teve um momento da viagem em que essa questão do lixo me pegou, mas nem reclamo, tá? Porque foi um momento... Cara, foi um negócio específico, que é o seguinte. A minha filha chegou a passar mal, daí ela, né, vomitou na sacola. E aí, o que acontece? Como não era fácil achar lixo, eu tive que ficar andando com essa sacola pelo caminho todo. E a gente andou bastante, até encontrar algum lugar. A minha mãe até me ajudou, pegando mais uma sacola pra gente tentar disfarçar aquela coisa feia, né? Assim, andando pelas ruas lindas com aquela sacola feia, horrorosa e nojenta, sabe? Uma experiência pessoal que eu passei. Mas aí, a hora que eu encontrei um banheiro público, eu fui lá e joguei. Outra curiosidade que eu também... Aí, essa parte me pegou. Eu acho que foi a que mais me pegou, tá bom? De vivenciar algo bem diferente, tá? Atravessar a rua. A gente tava em Tóquio, né? Uma hora que a gente tava em Tóquio. A gente ia atravessar a rua, a gente tava a pé. E aí, tava verde pros carros. Só que assim, a rua tava deserta, não tinha nem carro vindo. Aí eu, né, falei, tá bom, não tem carro vindo, então a gente pode passar, né, atravessar de boa. No que eu fui começar, meu pai falou, não, ele me barrou e falou assim, não pode. Quando eu olhei pro lado, realmente os japoneses estavam parados. Aí eu fiquei assim, sério? Tipo, gente, é muito certinho, sabe? Sendo que eu vi pra todos os lados e não tinha nenhum veículo, sabe? Então isso eu estranhei demais. Aí me fez pensar que tem certas coisas que se a gente misturasse assim, sabe? Um jeitinho brasileiro com a educação dos japoneses, eu acho que a gente quase chegaria no perfeito, entende? Foi o que eu pensei. Mas a minha vontade de atravessar, porque eu fiquei assim, parece que eu tô perdendo um tempo. Mas sei lá, pode ser que eu esteja errado, não sei. O que vocês acham disso? Mas foi a impressão que eu tive. Eu falei, se não tem nada por perto, o que custa a gente poder atravessar, entendeu? Que literalmente não tinha nada, nem helicóptero no céu, entendeu? Tipo, sei lá. Mas foi engraçado, porque quando eu tava em Fujisawa, a gente se encontrou com alguns amigos dos meus pais, e eram umas senhorinhas, assim, uns senhorzinhos. Teve uma hora que eles atravessaram até no meio da rua. Então, assim, por mais que a gente veja que, né, tudo certinho, não é assim 100% também, entendeu, gente? Aí a gente atravessou rapidinho, assim, daí eles ficaram até falando assim, vai, assim, tipo, não se preocupa, entendeu? A CMR. Outra coisa que eu achei interessante foi de ter visto alguns protestos de lá. Então, se não me engano, foi em Shinjuku e a gente foi à noite, a um lugar mais badalado. E aí, assim, no começo, quando a gente tava chegando lá, dava pra ver alguns protestos. E, gente, nem se compara com os protestos, pelo menos que eu já vi aqui, tá? Era extremamente organizado. E pra um protesto que eu já vi aqui, eles até falavam muito bonitinhos e mais baixos, sabe? Não era aquela
aquela muvuca, aquela gritaria. Eles gritam, mas assim, comparado com aqui, era silêncio. Na boa. É uma pena que eu não gravei, porque eu tinha achado interessante, mas é muito diferente. Muito diferente. Gente, vocês sabem que por mais que o Japão seja conhecido por ser um país organizado, limpo, calmo e bem estruturado, não quer dizer que todo lugar de lá vai ser assim, tá? Mas eu preciso falar pra vocês que eu senti uma coisa lá muito diferente, muito boa. Na maioria dos lugares que a gente andou, e vocês podem ver isso lá nos vlogs, né, e nos meus destaques lá do Instagram, eu consegui imaginar que se eu vivesse lá no dia a dia e tivesse que sair nas ruas todo dia, assim, eu seria uma pessoa muito menos... eu passaria menos sofrimento com estresse, vamos dizer assim. Porque o ambiente influencia. E eu vou explicar pra vocês. Na questão dos lugares serem limpos, já ajuda. Cara, eu não precisei me preocupar com a minha filha, assim, andar livremente, sem precisar ficar preocupada que ela vai pisar em um cocô de cachorro, por exemplo. Fora isso, você anda, os lugares são lindos, só de estar limpos, pelo menos, entendeu? Tipo, então, assim... É uma coisa que eu direto falo com o meu marido, porque a gente repara todos os dias aqui nas ruas, assim, sabe? São muito sujas, assim, são muito nojentas. Então, por exemplo, meu marido anda com o nosso cachorro, né? Pra fazer as necessidades dele, fazer a caminhada dele. E beleza. E a gente recolhe o cocô. Tá? Isso é o mínimo de educação, gente, que a gente precisa ter de higiene e tudo, sabe? E de respeito pelos outros também. Ainda mais quando é na calçada, que todo mundo tá andando, né? E direto a gente vê que o pessoal anda com o cachorro e larga o cocô no meio da calçada. Literalmente, é direto, né? Então, eu tenho que passar estresse, por exemplo, de ter que ficar toda hora ajudando os meus filhos, que eu tenho filhos, crianças pequenas ainda, de ter que ficar avisando, cuidado com o cocô aqui. E é toda hora que tem cocô, gente. Parece fase de videogame que você tem que ficar desviando de coisa, sabe? Tipo, então, mas é um saco, gente, na boa. É muito ruim e eu acho, assim, uma falta de educação, entendeu? E isso tudo eu falo, se você não tiver o mínimo de bom senso, você vai achar que eu sou chata. Mas, gente, é porque vocês não sabem. Se vocês tivessem a experiência de... Vocês não, né? Eu tô falando assim, esse pessoal que não entende, que não quer entender, não faz o esforço de entender, é que vocês não tiveram ainda a experiência de conseguir andar num lugar em paz, limpo, gostoso, sabe? Tipo, e não precisar se preocupar com... E ainda te traz uma sensação boa. Gente, e outra coisa que eu lembro que eu fiquei impressionada, que eu até comentei quando eu tava lá, né? Nas ruas de Tóquio, eu achei que Tóquio seria barulhento. E não é. Juro pra vocês, não é barulhento. É assim... É muito mais zen mesmo, sabe? Tipo, eu falei, nossa, cara, é que a gente aqui tá muito acostumado a barulho o tempo todo. Você vai na rua, tem barulho em todo lugar, o tempo todo. Parece que assim, a gente... É difícil achar um lugar silencioso aqui. Mas lá, eu vejo que quando o pessoal viaja, fala que sente uma paz que chega até a emocionar. Eu vejo direto o pessoal que quando não tá acostumado com isso e vai lá, eles se emocionam, até choram. Porque quando eles vão andar, eles vêm assim... E eles comentam que sentem a mesma coisa que eu tô relatando pra vocês, gente. O quão bom... Assim, você sai na rua, não ser tão barulhento. Ele permite ter esse espaço pra você sentir uma certa paz, sabe? Aqui não, sabe? É um pouco mais difícil. Então, isso eu acho que é uma experiência que foi muito legal de vivenciar. E não precisava ser em um lugar específico, sabe? Tipo, é só de você andar nas ruas normais, assim, entendeu? Então, você já sente essa diferença. Eu não precisava falar disso, mas não custa nada deixar claro que eu não estou aqui para falar mal do Brasil, tá? Como eu disse até agora há pouco, eu acho que misturar Brasil e Japão é quase o perfeito para mim, tá? Só que aí eu teria que fazer um outro vídeo para explicar isso. E eu estou focada em falar as curiosidades que vocês me pediram, entendeu? Não tem nada a ver com ficar falando defeitos do Brasil. Ponto. E outra, vamos aproveitar pra gente se inspirar com a parte boa do Japão, porque o Japão também tem o seu lado negativo e obscuro e sombrio, tá bom, gente? Em todo lugar sempre tem a coisa boa e ruim, ok? Continuando, tem uma coisa que aconteceu com a gente que foi uma experiência que eu acho que foi muito legal, porque a gente não tá acostumado com isso aqui. Teve uma hora que eu fui passear só com a Sarah, né, minha filha. A gente foi em um prédio que é meio shoppingzinho. A gente tava no inverno, então a gente direto... tira, põe, blusa, e era assim. E aí, quando a gente voltou pro hotel, a gente percebeu que, opa, peraí, tava faltando uma peça de roupa dela, né? O colete, né, que ela tava carregando, um colete branco. A gente começou a pensar, onde será que ela pode ter perdido? Porque eu acho que ela deve ter tirado, que ela sentiu o calor e depois acabou escorregando e caiu no chão. Aí eu fui pensando, voltando, né, os passos, e falei, não, deve ter caído lá naquele shoppingzinho. Daí, eu acho que no outro dia a gente foi lá e a gente perguntou, oi, vocês... por acaso encontraram um colete, assim, branco, né? Tá, os peludinhos branco. E aí, gente, eles foram lá
ver nos achados e perdidos. Quando eu vi, eles trouxeram no saquinho todo dobradinho, bonitinho, assim. E era o colete dela, eu reconheci, assim, de longe. E aí eles falaram assim, é esse colete? Ó, vê direitinho. Eles abriram e falaram assim, perguntaram se era realmente dela. E a gente falou, sim, é dela. E aí eles entregaram, tava tipo, gente, dobradinho fofo. Não tava, tipo, jogado em uma caixa, sabe? Tava num saquinho, assim, tudo. Sem comentários. E você ainda tem que assinar que você pegou esse objeto, sabe? Então, além de eles já estarem acostumados a ser, né, ter culturalmente serem mais honestos e não ter que ficar roubando as coisas dos outros, a gente ainda teve que assinar, mesmo assim, que a gente pegou esse colete e assumir, né, e colocar os seus dados e tudo mais, entendeu? Só que, sei lá, eu acho que foi uma experiência bem diferente e legal, sabe? E, mais ou menos sobre isso, eu lembro que a gente tava andando na Kamakura, se não me engano, numa parte que é meio que ruas de feirinhas, assim, e a gente achou um cartão de Pokémon, que tava, assim, parecia novo, bem cuidado, e tava no chão. E aí o meu pai tava explicando que quando a gente acha qualquer coisa perdida, a gente não mexe, a gente deixa uma pra que o dono possa achar, né, no estado que ele perdeu. E outra que também acho que tem leis, tá bom? Que se você pega, você pode ser preso mesmo, tá? Então esse negócio é muito levado a sério lá. Outra curiosidade pessoal em relação a essa viagem é que quando eu voltei pro Brasil, se tem uma coisa que eu senti muita falta foi das combines, na boa. Era muito legal de, tipo, você ir lá e ter onigiri, sabe? Tem muitas coisinhas, na verdade, muitas bebidas diferentes, docinhos. Então, assim, eu ficava imaginando, pô, podia ter aqui, né, tipo, várias combines pra quando você, sei lá, você tá com vontade de comer só um onigirizinho, uma coisa assim, sabe? Tem muitas opções, mas eu tô lembrando onigiri porque eu tô com uma vontade de comer onigiri, gente. E era muito gostoso, tinha vários tipos lá, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto bastante falta, assim, que eu realmente queria que tivesse aqui também, sabe? A gente visitou o Museu do Harry Potter. Isso aí a minha família avisou antes, daí a gente assistiu, pelo menos A minha filha assistiu e já gostou bastante do Harry Potter. Eu cheguei a assistir o primeiro filme e um pouquinho do 2, assim, só pra não ir viajando tanto na maionese, porque eu sei que tem muita coisa diferente, né, do universo Harry Potter. E, gente, foi muito legal. Inclusive, já vou aproveitar pra explicar pra vocês que nessa viagem, quase tudo que eu fiz, eu não sabia o que ia acontecer, tá? Então, tipo, isso foi bem diferente pra mim, de ir, né, pro Japão e nem saber o que eu ia vivenciar. E foi muito surpresa pra mim que eu ia pra Disney em 2025. Gente, né? Como assim? Então, assim, eu nunca fui de pesquisar coisa né, de parques da Disney. Eu tenho uma noção do que seria, mas saber mesmo como é, eu não sabia. E como eu tive essa oportunidade de ir lá, gente, eu gostei pra caramba. É tipo assim, você fala, eu não pensava de ir, na boa. Não era uma coisa assim que tava na minha lista de sonhos, sabe? Mas depois da experiência, eu vi que, nossa, é muito legal, assim, muito legal. Acho que vale muito a experiência, se puder, né? A sensação que eu tive é de, tipo assim, sabe quando você vê o pessoal falando que o lugar é mágico? Aí você vai e comprova e sente de verdade que realmente é mágico, tá? E, cara, tem tanta coisa que a gente não conseguiu ver, acho que nem metade, né? Menos que isso, sabe? Era muita coisa. E pessoalmente também, a parte que eu mais gostei de lá foi um lugarzinho que é meio medieval, sabe? Daí a gente explorou, tinha muita coisa. A gente não conseguiu explorar tudo não, tipo, quase nada, na verdade. Eu acho que tinha muita coisa lá, sabe? Mas era realmente você se sente num lugar medieval, é muito encantador mesmo, sabe? Tipo, eu fiquei encantada de verdade. Na parte que tinha, eu não sei se o nome é planetário, agora esqueci, mas que a gente, né, roda, mexe, interage com as constelações, assim. É muito legal, me lembrou, não sei porquê, mas me lembrou muito o universo Zelda, assim, também, sabe? Então, é a parte que eu mais gostei. E tem uma coisa que aconteceu com a gente, que eu acho que, assim, tornou a coisa mais mágica ainda. Quando a gente tava nessa parte do medieval, eu não consegui gravar, porque foi tudo muito rápido. A gente tava nesse lugar que é meio que planetário, sei lá como que chama, né? De constelação, mas esqueci o nome de lá. Deu um barulhão, tipo assim, um estouro, assim, e a gente saiu correndo pra fora. Quando a gente viu, a gente pôde ver o vulcão que tem só na Disney Sea, sabe? Esse vulcão é muito famoso lá. Entrando em erupção, sabe? Tipo, então... Gente, foi muito legal, na boa. Eu queria ter conseguido gravar pra vocês, porque a gente, logo que saiu, a gente viu todo aquele efeito e parecia muito real, muito real. E o barulho é muito alto. Sabe? Tudo isso torna a experiência muito divertida. Eu lembro que foi muito,
mas muito legal. Eu só consigo falar isso. Foi muito legal. Ah, e uma coisa que aconteceu comigo, tá? Não sei se costuma acontecer assim, mas a minha filha, ela cansou. Porque na Disney a gente andou tanto, quase que o dia inteiro em pé, gente. Praticamente o dia inteiro em pé. Andando, né? Esperando filas. A minha filha, acho que ela aguentou até super bem. Uma criança de 6 anos, sabe? Tipo, ela aguentou super bem. Só que chegou mais pra noitinha, ela já tava com as pernas... Ela falou assim que não tava aguentando as pernas. Então, eu tive que revezar com o meu irmão, de ficar carregando ela até chegar no hotel. Eu lembro também que a gente teve muita sorte, né? Eu acho que é sorte das maiorias dos dias ter tido sol, porque, né, tava bem frio o inverno. E na previsão, às vezes aparecia, tipo, chuvinha. Então, só teve um momento que a gente pegou chuva e foi bem de boa, não foi chuva forte, que foi quando a gente tava voltando já à noite pro hotel. Então a gente pegou uma chuvinha, mas foi nada que atrapalhasse, mas todos os outros dias, gente, foi de dia de sol bonito. Ah, eu preciso falar dessa história do moço do metrô, gente, porque foi muito fofo. Quando a gente tava voltando para o aeroporto do Japão para voltar para cá, a gente tava com malas, carregando um monte de coisa. E no trem, né, no metrô de Tóquio, é muito cheio. Então, a gente tava até meio preocupado de conseguir andar, assim, né? Mas deu, super, sabe? Como cada um tava segurando 2 malas, né, de rodinha, e mais as mochilas e tudo mais, não dava pra sentar fácil, era lotado e era até difícil de ficar entrando com as malas, né? Teve uma hora que um moço, ele, né, chamou a gente e falou, senta aqui no meu lugar, sabe, né? Tipo, falando em japonês, óbvio, mas falando assim, senta aqui. E eu fiquei falando assim, não, a gente já vai descer, sabe? Eu falei assim, meio que com mímica, tá? Porque eu não falo japonês. Eu falei, obrigada, né? Não precisa. Ele ficou falando, não, mas senta. Mas aí eu falei, não. Porque tava mais difícil de trocar de lugar do que a gente conseguir sentar ali, sabe? E só um cara, né? E aí ficou por isso. Na hora que a gente tava chegando, aí meu pai avisou, né? A gente vai descer já. Aí eu bati dele, assim, né? Chamei a atenção dele e falei assim, ó, muito obrigada, né? Tentando fazer assim, muito obrigado pela gentileza dele. Aí eu lembro que ele fez uma cara, gente, que foi muito fofo. Ele ficou todo envergonhado e ficou assim. Sabe, assim, gente, juro, parecia desenho, parecia anime, mas foi muito fofo, sério. Eu fiquei assim, cara, que fofo, entendeu? Ah, e eu preciso contar pra vocês uma coisa que pra mim foi muito legal de ter acontecido, tá? Eu sei que algumas pessoas podem não entender, mas tá vendo esse cartão aqui, ó? Eu acho que se pronuncia Suica. É o cartão que a gente usa pra andar lá no metrô, né, do Japão e tudo mais. E aí, quando meu pai tava verificando quanto que tinha pela última vez, ele tava vendo os, né, de cada um. Quando chegou na minha vez, se não me engano, eu não vou lembrar o número exato, mas quase certeza que quando ele viu, tava 202 ienes. E por que eu tô falando que foi muito legal pra mim? Porque assim, eu não sei explicar, eu não tenho explicação pra isso, mas desde pequena eu sempre gostei do número 2. E aí quando eu falei, caramba, na viagem dos meus sonhos, e o negócio tava 202, qual a chance? Porque quando a gente viu os números dos outros cartões, tava tudo diferente. O meu tava 202. Quando eu cheguei aqui no Brasil e fui ver quanto que sobrou de dinheiro, que já não era muito, né? Tinha sobrado só moedinhas. Eu fui verificar. E, gente, olha só que coincidência louca. Sério, na boa. Sobrou 2 dessa, que são 2 de 10. Ou seja, 20. Pera lá. E 2 dessa, de uma. Ou seja, 22 ienes. Eu sei que tem gente que não vai entender, mas eu achei extremamente divertido, porque poderia ser qualquer outro número, mas foi o número que eu gosto. Eu acho que é isso, que eu lembro que eu tinha pra contar pra vocês. Se eu esqueci de algo, se pintou mais alguma pergunta, uma dúvida, curiosidade, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá? E o que eu tenho pra dizer é o seguinte, eu amei a viagem, né? Eu tentei aproveitar ao máximo. Eu não fui nem um pouco preparada, mas deu pra aproveitar. Eu fiquei até meio atrapalhada pra gravar as coisas, gente. Então, assim, eu tava meio limitada pra gravar vlog no Instagram mesmo, mas eu fiquei feliz que, pelo menos pelo Instagram, vocês falaram que gostaram de acompanhar e que sentiram o que eu queria passar, né? E se você não viu, vai lá ver pra você entender o que eu quero dizer. Eu realmente acho que o Japão é um lugar que vale muito a pena se você, né, tem algum interesse de lá. É diferente ir lá e ver as coisas ao vivo. Muita inspiração, muita beleza, bom gosto, é divertido, interessante, tem muita coisa diferente, né? Na parte de organização. Gente, falando nisso, teve uma hora que eu acho que eu já contei lá no Instagram, talvez, mas eu vi o caminhão de lixo passando
à noite, que eu tava pela janela do hotel. E de longe, eu achei que o caminhão era, tipo, fazendo entrega de loja, porque parecia tudo empacotadinho, bonitinho. E quando eu fui ver, era caminhão de lixo. Mas era o caminhão de lixo mais lindo que eu já vi e limpo. Não é possível, gente. Sério, é coisa de outro mundo. E é um país tranquilo. Eu percebi que viver lá talvez já ajuda você a passar menos sofrimento com o estresse. Entende? E principalmente, o que eu senti é que ele é muito inspirador. Então, todo lugar que você vai, assim, né, pra passear, não é pouca coisa pra ver. É muita coisa que chama a tua atenção, mas de uma forma legal, assim, sabe? Então, realmente, é muito inspirador. Eu amei e agradeço muito a minha família pelo presente. Sei lá, nunca que eu ia imaginar estar no Japão em 2025. Eu só sei que eu sou muito grata e tentei aproveitar ao máximo. E essa experiência com certeza vai ficar marcado. E se você também sonha em ir pra lá e tiver alguma dúvida e queira que eu explique alguma questão, né? Eu respondi algumas coisas no Instagram, mas não deixa de me perguntar aqui que eu respondo sim, tá bom? É isso e te vejo no próximo vídeo. Tchau!